ali no livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Pastor, existe esse livro? Está na Bíblia. Ele é um dos profetas menores. O que é um profeta menor, pastor? É um profeta do seu tamanho? Não, é porque a arte literária dele, o livro dele é pequeno. Abacuque são apenas 3 capítulos, 56 versos. Mas pensa num livro abençoado. Talvez o conteúdo do livro de Abacuque seja o conteúdo da sua vida. Talvez você esteja passando por alguma luta, já passou, ou vai passar. Abacuque é um homem sincero passando num mundo que é muito injusto com aquele que faz as coisas certas. Abacuque capítulo 1. E você não fecha o livro de Abacuque, porque a gente só vai estudar o livro de Abacuque, tá bom? Já encontraram? Se você encontrou, diga: eu quero ir para o céu. Se você ainda não encontrou o livro de Abacuque, diga: eu também quero. Então vamos lá? Capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha aqui para o pastor. Verso 1 diz: sentença revelada. A palavra sentença é a palavra no hebraico chamada massá. Sentença irrevogável. O que Abacuque vai escutar, vai acontecer. Se ele gostar ou não, vai acontecer. Abacuque não pode mudar as circunstâncias. Abacuque vai ter que aceitar o que o Senhor vai falar com ele. Versículo 2. Abacuque agora vai falar com Deus. E olha só a oração de Abacuque, como é uma oração sincera. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça torcida. Olha só a oração de Abacuque, a conversa dele com Deus. Talvez seja a sua oração, o seu clamor quando você está em casa passando por alguma dificuldade. Ele está falando assim: Senhor, até quando eu vou clamar para o Senhor trazer paz? E só vem a violência. O Senhor não está vendo o mundo que a gente vive? O Senhor não está vendo que a justiça ela nunca é realizada da maneira como deveria ser? Parece que no mundo de Abacuque o mal estava vencendo, que o perverso estava devorando o justo, que as coisas ruins prevaleciam, até os tribunais que deveriam ser justos e honestos eram fraudulentos. E Abacuque, muito sincero com Deus, ele fala: Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar essas coisas? Parece que o Senhor não está vendo. Eu estou dando estudo para um casal. E a gente, durante alguns dias, a gente não estudava mais a Bíblia. E nessa semana a gente voltou. E a loja deles foi roubada. Parece que quando a gente quer fazer o bem, vem uma força querendo engolir a gente vivo. Parece que nessa briga entre o bem e o mal, parece que quem está vencendo é o mal. Loucos entram num colégio de criança com uma arma na mão e faz uma atrocidade. E a gente pergunta: Senhor, aonde o Senhor está? Parece que o nosso mundo, depois de Abacuque, nada mudou.
A gente pede paz dentro de casa, faz um exame e descobre que está com câncer. Ou você dedica a sua vida para a sua família e descobre que aquele que você ama te trai. Como entender um Deus bom, permitindo essas coisas acontecendo? Olha a resposta de Deus no versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como água e se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Abacuque está pedindo paz. Ele está clamando por justiça divina. Ele está falando: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essas coisas? E aí Deus responde ele: Abacuque, eu vou agir, e quando eu falar com você, você vai ficar de queixo caído. Eu vou levantar uma nação poderosa, os babilônios, os caldeus. Eles são cruéis, são terríveis, fazem justiça com as suas próprias mãos. Os seus cavalos são tão rápidos e os seus cavaleiros são ferozes. Eles vêm e vai destruir tudo. Cara, não era isso que Abacuque estava pedindo. Abacuque não estava pedindo uma guerra. Abacuque só queria paz, justiça, liberdade, para que os pais pudessem passear nas ruas, saírem tranquilamente para o seu trabalho e voltar. Mas Deus chega para Abacuque e fala para Abacuque que Abacuque não queria ouvir. E o que era? Vai ter uma guerra no seu país, e eu estou levantando uma nação que é muito mais forte do que a sua, e vai destruir tudo, porque eles vêm para fazer violência. Imagina só, você está aqui, clamando pelo Brasil melhor, orando a Deus para que seu Brasil seja honesto, um país verdadeiro, com uma nação de paz, de justiça, e de repente Deus para a oração e fala para você assim: eu vou levantar uma nação, vou pegar lá o Iraque, e eles vão vir aqui e vão destruir tudo. Você sabe naquela época aqui que os homens faziam? Eles invadiam, destruíam a cidade, colocavam fogo nas casas, estupravam as mulheres, faziam maldade com crianças, matavam os homens todos. Os que ficavam eram escravos o resto da vida. Furavam os olhos deles para que eles não pudessem ver. Arrastavam eles como os animais, pendurando argolas na bochecha e argolas na orelha, e puxavam como corrente. Humilhavam o povo. E Abacuque está sabendo que isso vai acontecer. E não é isso que Abacuque está pedindo. Às vezes a gente pede paz, mas só vem guerra. A gente pede conforto do Espírito Santo, mas parece que as nossas orações não são ouvidas, não são respondidas. Parece que os olhos de Deus estão vendados e os ouvidos tampados, que a gente clama, derrama as lágrimas e Ele não ouve. Talvez você já tenha passado por isso. Ele tem todo o poder, e às vezes Ele não faz como a gente gostaria. Como entender isso?
no versículo 12, Abacuque vai orar a Deus depois dessa notícia. Olha a resposta, a parte que Abacuque fala com Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque toleras os que procedem perfidamente, e te calas, como o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha a oração de Abacuque. Senhor, aquela nação que o Senhor está levantando, ela é pior do que a nossa. O Senhor não é um Deus de olhos puros, de pensamento perfeito, maravilhoso. Por que o Senhor está permitindo alguém tão ruim fazer justiça, se seria correto nós irmos lá e destruirmos eles? Por que, Senhor, o Senhor tolera pessoas tão perversas? Cara, a oração de Abacuque muitas vezes é a minha. Quando eu estou vendo jornal, estou vendo a TV em casa, eu me levanto e falo assim, agora vai ter justiça. E aí depois você sabe que aquele que é perverso conseguiu fugir e o pobre só se lasca. Desculpa a expressão. Parece que nessa guerra entre o bem e o mal, parece que o mal está vencendo de lavada. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, é Abacuque falando, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só o que ele está dizendo, eu vou ficar lá em cima da minha torre, e vou olhar para ver se Deus vai mudar de ideia, e Ele vai escutar a minha oração, porque não é possível. O Deus que eu conheço, Ele é muito bom, e não vai permitir esse tipo de coisa acontecer. É o que Abacuque está dizendo aqui. Mas olha a resposta de Deus no versículo 2, do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler a quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha só o que Deus está falando. Abacuque, eu já falei para você que é uma sentença irrevogável. Pode escrever o que eu disse para você em um outdoor. Coloque em letras gigantes, garrafais. Até quem passa correndo vai conseguir ler. Porque o que eu disse para você, eu não vou mudar de ideia. Vai acontecer ou sim ou sim. Eu não vou mudar de ideia, Abacuque. Isso vai acontecer. Sabe por que muitas vezes Deus permite que a gente passe por dificuldades? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Primeiro, nós somos muito folgados. A gente sabe que precisa mudar. A gente sabe que precisa tomar uma decisão. A gente sabe que precisa mudar a maneira como a gente está vivendo, porque da maneira como a gente está vivendo, a gente está indo para o inferno. E Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam com a gente, para a gente despertar. É por isso que muitas vezes eu e você passamos por dificuldades, porque nós somos um tipo de ferro tão duro, tão resistente, que só a pancada faz a gente mudar.
Porque na conversa, no amor, no abraço, não funciona. E Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam com a gente, que a gente seja espremido, amassado, sacudido, para a gente despertar. Mas tem uns que nem assim despertam. Cara, já desceu tão fundo, que ele descobre que no fundo do poço onde ele está, tem um alçapão, e ele abre e desce mais ainda. Aí Deus usa as guerras, usa a doença, e Ele permite que até a gente passe por dificuldades na família. A gente muda nas dificuldades. E por isso Deus às vezes permite. Eu tenho 3 filhos. Estou querendo fazer o 4. Se a Bia der mole. Estou cheio de vontade, hein, Bia? Cadê ela? Está ali, ó. Cheio de vergonha. Botar mais uma menininha agora, hein? Já pensou? Mas eu tenho 3. Tenho 2 meninas, chamadas Tainá e Tainara. Foram para a faculdade quando completaram 17 anos de idade. Foram estudar em São Paulo. Tainara, sempre muito marrenta. Pensa em alguém que acordou com o espírito do Exterminador do Futuro 2 e quer matar todo mundo. Só de olhar para ela de manhã, ela te fulmina com os olhos. Apelido carinhoso, Pitbull. Tainá, mansa, carinhosa. Tainara, marrenta. São gêmeas. Uma completamente diferente da outra. Foram estudar na faculdade em São Paulo. Tinham que trabalhar. E com 17 anos, tinham que trabalhar. Tainá, boazinha, fez amizade, colocaram ela para trabalhar na biblioteca. Pegava os livrozinhos que o pessoal lia, colocava nas ordens. Tainara marrenta, já chegou arrumando briga. Colocaram ela para trabalhar lavando banheiro. E o colégio lá onde elas estavam é um colégio de 8.000 estudantes. Então imagina o tamanho dos banheiros. E imagina a quantidade de banheiros que tem. Aí, um dia ela me liga chorando. Pai. E começou a chorar. Falei, filha, por que você está chorando? Ano passado eu fiz amizade com a tia que lava o banheiro do ensino médio, lá onde eu estudava. Falei, qual é o problema? Falou, pai, a tia do banheiro hoje sou eu. Falei, filha, dá o seu melhor. Aí acabou o telefonema, minha esposa. Romo, liga lá para o colégio. Você conhece um monte de gente, você é pastor, vão trocar ela rapidinho. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque Deus quer amansar o pitbull. Hoje, depois de alguns anos, formado em Direito, trabalho em São Paulo, casado com um pastor, o pitbull virou lesse. Porque as dificuldades fazem isso com a gente. O povo de Israel, eles estão passando por dificuldade. E Deus usa a espada, Ele usa a fome e Ele usa a doença para mexer com a gente. São os instrumentos mais ferozes nas mãos de Deus para curar o ser humano orgulhoso, egoísta, que acha que pode viver no mundo batendo no peito dizendo, eu não preciso de Deus. Ou outros que dizem assim, não, eu sou um bom pai, sou um bom empregado, um bom patrão, então eu estou bem como eu estou. Aí Deus permite a gente ser sacudido para a gente chegar no eixo. Mas Deus está vendo tudo. E olha só, no versículo 4, o que Deus fala com Abacuque.
o segredo para permanecer firme um homem fiel como Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mesmo que a despensa esteja vazia, o justo viverá pela fé. Mesmo que a enfermidade bate na porta, o justo vai viver pela fé. Ele não está com Deus porque ele espera coisas de Deus. Ele está com Deus porque ele ama o Senhor. E para ele, se passar por dificuldade ou não, o justo vai permanecer firme. Sabe? Eu vejo que às vezes Deus permite a gente passar por isso, que é tipo de uma prova para saber se o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus ou não. E por isso ele permite. Porque tem uns que parece que tem Deus como o gênio da lâmpada, sabe? Que a qualquer momento ele está ali, mas se ele esfregar a lâmpada, que é a Bíblia Sagrada, tem que sair um gênio para atender os pedidos e os desejos. E Deus não gosta de gente assim. Mas tem muita gente hoje assim. E nós temos que estar com Deus na bonança, na escassez, na alegria e na doença, em todos os momentos com o Senhor. Se a despensa estiver vazia, eu louvarei o Senhor. Se a despensa estiver cheia, o Senhor será louvado. Se a doença bater na minha porta, eu vou continuar servindo ao Senhor. Mas se a doença não bater, meu corpo sadio, passar pelos anos, eu caminharei com Ele. Tem uns que começam a passar por dificuldade, por lutas, e eles vêm para a igreja. Deus está de braço aberto? Sim. Mas depois que a bênção é derramada e as lutas acabam, voltam. E a Bíblia fala, sabe como? Voltam para o vômito e lambem ele de volta. Você pode correr para tudo que é lado, mas você só vai encontrar felicidade quando você estiver ao lado de Deus. Você sabe que existe um vazio gigantesco dentro do seu coração. E a gente, besta, pensa que a gente pode preencher esse vazio, sabe com o quê? Com dinheiro. E trabalha, tem 3, 4 empregos, vive longe da família, passa por cima dos outros, ganha o dinheiro que for, mas olha no espelho e vê o vazio que é a alma. Porque dinheiro não traz a felicidade que você e eu precisamos. Alguns acham que é o prazer. Se fiam com várias mulheres, vários homens. Seu corpo agora, em vez de ser um vaso consagrado, é um copo descartável, onde várias pessoas tocam e aproveitam de você. Você volta depois de uma noite de balada, olha no espelho e vê o vazio que é a tua alma, e você sabe o que está faltando, mas você pensa que é o prazer. Quantas pessoas vivem assim? Enganadas pelo inimigo. Posso te dizer, a felicidade que você pode ter tem um nome, se chama Jesus. Enquanto você correr, enquanto você fingir que Ele não existe, você sempre terá um vazio dentro do peito, que nunca será preenchido por nada nessa vida. Pare de lutar contra Ele, se entregue a Ele e permita Ele transformar a sua vida. Olha a conclusão que Abacuque chega no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha a conclusão que ele chega. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, mesmo que a resposta não seja positiva, mesmo que haja escassez, mesmo que haja lutas, eu sei que no final o meu Redentor se levantará e Ele me dará a bênção que tanto eu preciso. O que nós precisamos não é de um carro, de uma casa nova. O que nós precisamos é de Deus no nosso coração, e Ele nos dará, no final da história, da nossa história, da história desse planeta, no retorno de Jesus, Ele nos dará a vida eterna. Deus não prometeu para você e nem para mim vida fácil. Deus prometeu para a gente vida eterna. E Ele vai cumprir isso. Mas a pergunta é, o que você vai fazer enquanto estiver aqui nessa terra? Vai ter um Deus como gênio da lâmpada? Ou vai ter um Deus que, Senhor, ainda que caia os céus, eu estou do teu lado. Não é fácil ser crente, mas eu vou te dizer, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu já batizei nessa vida mais de 1000 pessoas. Dizem que depois que a gente passa de 1000, a gente não conta, né? Mas só ano passado eu batizei 251 pessoas. Já tenho alguns anos de ministério. Eu estou esperando a primeira chegar para mim e falar assim: pastor, estou tão arrependido de ter tomado a minha decisão. Pelo contrário, eu vejo pessoas vindo ao meu encontro falando assim: pastor, foi maravilhoso ter entregado minha vida ao Senhor. E se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha feito isso há muito tempo. Pare de correr dele. Permita ele ser o seu Deus, o seu amigo, o Deus Todo-Poderoso da sua vida. Bem, no meu ministério, eu tenho vivido algumas histórias que são muito impressionantes. E eu vou te contar uma agora. Na realidade, 2 histórias em uma. Eu fui pastor no Rio de Janeiro, quase 10 anos. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. São mais ou menos acho que 12 ou 13 milhões só no centro do Rio de Janeiro. Aí você consegue imaginar quantos cemitérios tem numa cidade dessa. Então, nós pastores, tem várias coisas que eu gosto muito de fazer. Uma delas no ministério é isso que eu estou fazendo agora, pregar. Gosto muito de pregar, gosto muito de dar estudos bíblicos. Fico feliz se eu tiver que fazer isso o dia todo. Mas cerimônia fúnebre eu faço. Mas se eu pudesse escolher para não fazer, eu não faria. Porque eu sei que tem gente sofrendo e eu não queria ver ninguém sofrendo. Porque é muito dolorido enterrar uma pessoa que a gente ama. Se você já viveu isso, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, um dia eu estava na igreja, era um dia de semana, e uma senhora, membro da igreja, me ligou. Falou assim: pastor, o senhor pode visitar o meu esposo?
Eu falei, sim. Mas por que você quer que eu visite seu esposo? Falou, olha, ele está com câncer, estágio terminal. Os médicos mandaram ele voltar para casa porque ele pode morrer a qualquer momento. E eu fui lá. A minha esposa entrou no carro comigo. Peguei a Bíblia e abri a Bíblia, no finalzinho da Bíblia, que fala sobre a Nova Jerusalém. E falei para aquele homem sobre a Nova Jerusalém, sobre as ruas de ouro, vida eterna. Nós não vamos mais chorar, derramar lágrimas, porque alguém está doente, morto, ou alguma coisa desse tipo. E eu e minha esposa ali, eu olhava para minha esposa, ela estava de olhos fechados, orando, enquanto eu estava fazendo o apelo para aquele homem. E quando eu acabei de ler a Bíblia, eu fiz um apelo para ele. Falei, o senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sabe o que ele respondeu? Hoje não. E eu falei para ele, mas o senhor já está desenganado pelos médicos. O senhor vai morrer, eu estou lhe oferecendo tudo, quando o senhor não tem nada, o senhor não vai aceitar. Ele falou, hoje não. Levantou e entrou para casa. Eu saí daquele lugar triste, sabe? Triste. Aí a esposa desse senhor, chorando, fez uma oração com a gente entrou no carro. Quando eu estou virando a esquina com a minha esposa de carro, indo embora para casa, o meu telefone toca de novo. É uma outra irmãzinha da igreja. Pastor, para onde o senhor está indo? Onde o senhor está? Falei, acabei de sair de uma visita, o senhor pode vir aqui na minha casa? Falei, sim. Falei, mas por que você quer que eu vá? A minha mãe está com câncer, estágio terminal. O senhor pode vir orar por ela? Falei, sim. Deixei a Bia em casa e eu fui lá. Cheguei lá, abri a Bíblia, li os mesmos versos que eu tinha lido para aquele homem e fiz o mesmo apelo. Quando eu falava para ela, aquele olhar apagado de uma pessoa que está quase perdendo a vida, brilhava. E eu falava, olha, isso pode ser seu, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ela disse, eu aceito. Eu quero ser batizada. Liguei para o ancião da igreja, falei, enche o tanque. E ele encheu o tanque. Colocamos aquela senhora dentro do carro e a gente fez o batismo dela na igreja no dia de semana. No outro dia de manhã, a senhora da primeira visita que eu fiz, me liga. Pastor, meu esposo acabou de falecer. Demorou mais ou menos 1 hora, 2 horas. A senhora que me ligou para eu fazer o batismo da senhora que foi batizada, me liga. Pastor, minha mãe acabou de falecer. Agora eu vou falar porque eu falei do cemitério. Em tanto cemitério na vida, no Rio de Janeiro, esses dois, o homem e a mulher, foram enterrados no mesmo cemitério. Eu fiz a cerimônia fúnebre aqui, numa lápide, 9h30. Acabei de fazer a cerimônia fúnebre. Aí só andei aqui, ó. E fiz a segunda cerimônia fúnebre da senhora. Um perdido e outro salvo. Os dois condenados à morte. Só que um decidiu virar as costas para Deus como fez o resto da vida. E o outro decidiu, mesmo em face da morte, entregar o coração ao Senhor.
pergunta que eu faço: quem é você dos dois? Como que você quer o seu final? Como que você vai descer à sepultura um dia? Vai ser como uma pessoa que teve todas as oportunidades, que teve todas as chances, que já entrou na igreja, achou a coisa mais linda do mundo, as músicas, mas nunca tomou uma decisão, ficou no quase. Eu digo para você, o quase é totalmente perdido. Pastor, mas eu não sei qual dos dois lados que eu fico. Se você não sabe, eu digo para você que a sua indecisão é a decisão de não decidir. E quem com Cristo não ajunta, espalha. Quem não é com Cristo, é contra Cristo. Está perdido. O livro de Abacuque nos ensina o seguinte: que vamos passar por lutas e dificuldades nessa vida, mas aqueles que estiverem ao lado de Deus, mesmo mortos, no final, o Senhor irá se levantar e viverão para sempre com o Senhor. Qual dos dois é você? Pastor, hoje eu vim aqui porque eu fui convidado por alguém por causa do batismo. Eu sei, mas na visão mais ampla do Espírito Santo, de Deus Todo-Poderoso, Ele trouxe você aqui para Ele falar com você, cara. Para você parar de correr dele. Para você tomar uma decisão. Porque hoje, o que está em jogo aqui para a gente? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E muitos ficam brincando com a vida, perdendo tempo, jogando a vida fora, quando precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nesse momento, nós vamos ouvir uma música especial, que foi preparada com muito carinho, com muito amor. E depois dessa música, eu quero orar pela sua decisão, de você entregar o coração ao Senhor, de você deixar de lutar contra Deus, mas correr para Ele, abrindo seu coração e permitir que Ele entre e nunca mais saia. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. É isso que Ele quer fazer comigo e contigo nesta noite. Ele quer entrar no seu coração para transformar a sua vida por completo. Abra o seu coração ao Senhor e permita Ele ser um Deus todo-poderoso na sua vida. Até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Eu entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor?
existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Quero chamar o vocal para subir, por gentileza. Enquanto eles se preparam para o batismo.
Eu estou aqui com a Suzy. Talvez, Suzy, você não esperava que esse dia, pelo menos nessa data de hoje, você já orava ao Senhor para que isso acontecesse. Você já tinha entregado o coração ao Senhor faz tempo. Mas você queria que esse momento chegasse. Só que a gente não sabia que seria hoje, né? Depois da minha visita lá na sua casa, aí a gente combinou esse dia e essa hora. Mas na eternidade, Deus sabia que isso iria acontecer. Ele planejava esse momento. Uma filha mais madura, mais consciente das coisas, com uma responsabilidade maior. Porque agora você não é mais aquela jovenzinha, agora você tem uma família. Uma família que você tem o desejo de ver no céu. E eu queria chamar os familiares para vir aqui pertinho. Vem aqui, para vocês verem esse momento. Aí vocês ficam só um pouquinho para cá, ó, para o cantinho. Ó. Isso. Rapaz, mas a família é grande, hein? Não arrumem briga com a família da Suzy, senão vocês vão perder a briga, tá? E pessoas muito especiais, né, Suzy? Tem orado por você e não desistiu das orações, assim como você também tem orado pelos seus filhos. E sabe, Deus quer salvar a sua casa. Cadê teu esposo? Ali. Agora ele quer viver em outro país, né? Ele é metido, né? E ele vai levar você para lá. Mas onde você for, Suzy, seja uma bênção. E a gente aqui da igreja vai estar orando por você. E eu quero me comprometer aqui na frente de todo mundo, a gente estudar a Bíblia junto online. Ele lá no trabalho, você lá também e eu aqui. Para que uns meses ele tome a decisão dele e seja batizado aqui nessa igreja. Você acha que essa ideia vai dar certo? Já deu certo, em nome de Jesus. Minha amiga, é uma satisfação para mim como pastor saber que Deus me escolheu para esse momento tão especial da sua vida. Nesse momento, Pai, abra o livro da vida, Senhor. Escreva o nome da Suzy, dessa sua filha, que o Senhor a viu caminhando, dando os primeiros passos aqui nessa terra. E o Senhor sabia que esse momento iria chegar. A sua onisciência, onipotência e todos os seus predicados. O Senhor sabia que esse dia iria chegar. E o Senhor esperou ansiosamente pela Suzy. E ela está aqui, Senhor, com a sua família, com seus amigos, testemunhando de um Deus que tomou conta do coração dela. Escreva, por favor, Senhor, o nome da sua filha com letras de ouro no livro da vida. Que todos os seus pecados sejam perdoados e apagados. E que a Suzy possa nascer da água e também do Espírito. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem: